Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, já conectado aqui para o nosso cafezinho. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo bem? Tudo certo, Bruno. Estamos aqui também com a Thalita Souza, participando hoje do CBN Campinas. E vamos trazer alguns assuntos, embora seja o período de recesso do Legislativo, mas tem algumas publicações entrando em discussão, pelo menos de projetos apresentados que podem dar o que falar, como o de permitir que vans escolares e motoristas de aplicativo utilizem as faixas que são exclusivas de ônibus e táxis aqui em Campinas. Pois é, né? Aproveitar, muito bom dia para a Thalita também que está conosco, né, Sandra? Bom dia. Eu acho que esse é um tipo de projeto extremamente desafiador até para avançar. Explico por quê. Imagina, como é que você faz, por exemplo, uma fiscalização para saber qual carro é aplicativo, qual não é, ainda mais considerando que os carros, né, que são motoristas de aplicativo, não têm a plotagem. E veja, antes que os motoristas de aplicativo fiquem bravos, inclusive comigo, não se trata de prejudicá-los ou algo nesse sentido, mas é de entender e compreender que o próprio papel de fiscalizar para entender quem estará circulando pela faixa, né, preferencial, que portanto está ali destinado aos ônibus, né, de uma circulação mais fluida, mais rápida em virtude do trânsito pesado de Campinas e região, né, consiga de fato transitar por essa faixa com tranquilidade. Então eu penso assim, a dificuldade do projeto está justamente aí, em como você faz essa identificação. Porque você teria que criar algum tipo de obrigação, semelhante ao que se tem, por exemplo, com os táxis, né? Onde facilmente você identifica, tem a plotagem, tem ali a placa indicativa. Você teria que criar uma espécie de obrigação para esses motoristas para que isso ficasse visualmente fácil de ser feito, a fim de poder identificar aqueles que estão circulando por essa faixa que podem daqueles que não podem, né, Sandra? Porque senão a gente terá um problema muito grande. Isso já é diferente quando se trata, por exemplo, num caso de uma van escolar, que já é devidamente plotada, que já é facilmente identificada, que tem os seus documentos ali. Então eu penso que talvez o vereador esteja jogando um projeto com esse objetivo, que é atendendo duas categorias distintas, vamos dizer assim, para tentar negociar talvez alguma coisa e ver o que consegue sair desse debate todo. Vamos ver agora como essa discussão vai se dar no âmbito da comissão primeiro, né, e depois da instrução que será encaminhada ao plenário, né? Mas eu particularmente vejo essa dificuldade do ponto de vista de conseguir fazer a distinção daqueles que circulariam pela faixa que são motoristas de aplicativo daqueles que não são, né, Sandra? Até em relação à fiscalização mesmo, né? Embora possa até ter esses critérios, né, de ter a sinalização, enfim, alguma marcação ali desses veículos específicos, mas vai exigir mais da fiscalização também, né? Muito mais, muito mais. E aí a atividade pode ficar complicada, delicada, outros podem reclamar também, dizendo que são motoristas de aplicativo, quando na verdade podem não vir a ser ou não estarem naquele exato momento em exercício do trabalho. É uma discussão importante, interessante, que eu entendo que tem como principal objetivo tornar aí a circulação das pessoas mais fluidas, né? Mas ao mesmo tempo você precisa tomar cuidado, porque uma coisa é o estímulo para o transporte coletivo, né, que inclui inclusive as vans, né, que estão coletivamente transportando uma série de estudantes. Outra coisa é o estímulo ao transporte particular individual, porque daqui a pouco vão ter outras categorias que vão poder reclamar. Então, de repente, sei lá, né, os idosos vão reclamar que teriam a preferencial e por aí vai. Então você cria um precedente que é um precedente complicado aí depois de você equacionar. Então não sei, penso que é um projeto que quando for pautado aí pela comissão e depois for colocado no plenário, vai ter uma série de problemas aí a serem apontados. Bruno, bom dia mais uma vez. Temos também aqui em debate, né, protocolado aí um projeto de lei para proibir que vendedores ambulantes comercializem ali bebidas em vasilhames ou embalagens de vidro, isso em eventos públicos. E aí, como é que você avalia isso? Pois é, esse é um assunto também que vem ganhando muita discussão, não só em Campinas agora, né, com o projeto protocolado, que logo virá aí o debate sobre ele, mas vem ganhando muita projeção em outras cidades, inclusive do estado de São Paulo, né, alguns municípios, por exemplo, já chegaram a aprovar legislações semelhantes, principalmente porque em eventos públicos, sobretudo aquilo que você não tem um controle, né, sobre o consumo do álcool, consumo excessivo, que por vezes é mais
problemático ainda, né? Isso pode acabar desencadeando uma situação de insegurança para as pessoas que participam de um determinado evento. Então, infelizmente, já foram registradas quantas brigas, discussões que, de repente, no meio ali do calor de uma situação, alguém dá uma garrafada no outro, machuca, isso cai no chão, quebra, pode acabar ferindo as pessoas ali, machucar elas, né? Então, é uma preocupação legítima aí por parte de muitos legislativos de fazer justamente essa proibição da utilização, né, de garrafas, sejam elas de bebidas alcoólicas, como no caso de cervejas, vinhos, etc., e até mesmo refrigerantes, né, daqueles que são de garrafa, de serem proibidos de ser comercializados, tanto nos eventos públicos, por parte daqueles que são os vendedores ambulantes, quanto do comércio que estiver num determinado raio, no entorno ali de onde ocorre sistematicamente esses eventos ou, eventualmente, esses eventos, né? Então, acho que é um projeto que tende a avançar até por uma questão de manter aí a segurança pública das pessoas que dele participam, né? Mas isso, então, também vai proibir aí esse consumo no próprio estabelecimento, naquela região que vai estar acontecendo esse evento, e não só para os ambulantes. Sim, exatamente. O que aí pode vir a dar problema, né? Que é por isso que eu digo, novamente, vai ter que fazer um ajuste fino, porque alguns donos de bares, restaurantes podem, de repente, justificar e dizer, poxa, mas aí eu não vou poder vender o meu produto. Talvez o projeto tenha que ser um pouco mais claro, né? Estabelecer a distinção do que seria um consumo no local, né? Um consumo que pode sair do local. Enfim, acho que é importante debater aquela história, né, Thalita? Os detalhes são sempre muito importantes em se tratando de legislação, né? Porque senão você pode vir a não cumprir com o objetivo que inicialmente você almejou lá atrás quando pensou o projeto. Pensando agora em corrida eleitoral, Bruno, tivemos uma mudança em relação ao pré-candidato do Partido Novo. A gente vinha acompanhando, né, esses bastidores e ontem o partido acabou emitindo um comunicado falando da alteração de estratégia da pré-candidatura à Prefeitura de Campinas. Então, o que era indicado, Paulo Gaspar, né, deve manter a candidatura à reeleição como vereador. E aí o partido está indicando Wilson Matos, que é filiado do partido há pouco mais de um ano, como nome para assumir, então, a pré-candidatura à prefeitura no seu lugar. O Novo, de maneira geral, vem dando uma orientação aí aos candidatos, né, Sandra, Thalita e ouvinte, no sentido de permitir com que se tenha pré-candidaturas e, eventualmente, depois candidatos pelo partido. Há um desejo, isso é notório, né? Já foi dito, inclusive lá atrás, por parte das lideranças nacionais, de ampliar a representação política do partido, criando bases nos municípios como um todo. Creio eu que o Paulo Gaspar, junto com as lideranças do partido, ao fazerem o cálculo e verem a possibilidade, né, de eleição numa campanha para prefeito do município, talvez ser mais diminuta ou ser mais difícil a construção de uma campanha nesse sentido, fez um cálculo de que a sua saída para o poder legislativo poderia fazer com que o partido venha a ter um sucesso eleitoral maior. Mas, ao mesmo tempo, você não abre mão da disputa majoritária, porque a disputa majoritária traz algo importante que é visibilidade nas eleições municipais, né, Sandra? Isso é algo importante até para o ouvinte poder compreender, né? Muitos saem candidato a prefeito, mesmo sabendo que às vezes não tem aquela chance eleitoral tão evidente, ou se apresentando nas pesquisas, né, um pouco mais atrás, a fim do que de trazer visibilidade para a construção de uma agenda e de alguma forma alavancar, inclusive o quê? A lista de candidatos para o poder legislativo. Então talvez o cálculo tenha sido isso. Paulo Gaspar, que é vereador, entendeu que poderia talvez defender o seu legado ali nas eleições a partir de uma disputa para o Poder Legislativo, com a expectativa talvez de ampliar a representação do partido no parlamento, né? No caso dessa indicação do Wilson Matos, é um nome menos conhecido, né? Mas ele é engenheiro, é empresário, é atuante em várias frentes de ação social, também tem aí um trânsito junto ao empresariado e às comunidades de bairro de Campinas, é uma estratégia e até para ajudar a compor mesmo o legislativo com essa indicação na eleição majoritária. Sim, tem um peso importante, né? Só para ficar bem claro para o ouvinte, esse efeito, né? E os cientistas políticos gostam de chamar de efeito cocktail, né? Que a gente chama, traduzindo isso no popular. É a capacidade que você tem de um líder que está disputando aí as eleições majoritárias, no caso de prefeito, de alguma forma, a partir da publicização, da exposição da imagem, do apoio à chapa, tentar alavancar a visibilidade dos candidatos à chapa do Legislativo, que tem muito pouco, quase nada visibilidade, sobretudo considerando horário eleitoral e recursos de campanha que são destinados ao partido, né? Então, acho que talvez a estratégia do Novo tenha caminhado por esse lugar. E amanhã, Bruno, o presidente Lula vai estar aqui na região. Vai, primeiramente, no período da manhã,
lá na cidade de Salto para fazer entrega de ambulâncias do SAMU e no período da tarde aqui em Campinas para o lançamento da pedra fundamental do Órion, que é um complexo laboratorial para pesquisas avançadas que é aqui da cidade. A gente chamava atenção já alguns dias atrás sobre o fato de Campinas ser uma referência tecnológica importante, tem inclusive ganhado aí notoriedade, né, em virtude disso, e agora o presidente, dentro dessa agenda que ele vem cumprindo, na verdade, já faz um certo tempo, né, Sandra, de estar presente nos municípios, participar de lançamentos ali de políticas, de projetos que de alguma forma o governo federal apoia ou é diretamente responsável, isso se reflete agora. O Lula vem batendo bastante nessa tecla de que quer não só ele, mas os ministros viajando bastante para o Brasil, porque tem um objetivo político também de ampliar o seu arco de alianças e até mesmo os eventuais candidatos do partido, né? Então, certamente, os quadros políticos do PT da região estarão também mobilizados nisso tudo, e mesmo aqueles que de alguma forma se identificam ou querem estar junto nessa foto, viu, Sandra? E as manifestações públicas, né, e até entrevistas dadas também pelo Lula têm gerado uma incerteza, né, no cenário econômico, expectativas aí em relação ao que medidas novas podem ser adotadas. Hoje tem lançamento também do Plano Safra, né, expectativa do pessoal do setor do agro. E na verdade, viu, Sandra, tem uma preocupação maior também, né, porque o Lula nessa história de queda de braço com o Campos Neto no Banco Central como um todo, vem gerando uma insegurança muito grande no mercado, né? Então o mercado tem reagido de maneira feroz, vamos dizer assim. O dólar ontem operou aí parte do dia a 5,70, depois fechou a cotação em 5,66, se não me falha a memória, né? Ou seja, um valor alto da moeda. O Lula disse que é preciso fazer alguma coisa, a Haddad já saiu a público para tentar acalmar, dizendo que não está no plano do governo fazer nada mais, a não ser os ajustes finos, né, na comunicação com a sociedade, por um lado, e por outro lado também tentar aliviar aí o que é preciso ser aliviado do ponto de vista dos gastos públicos para poder chegar na meta do déficit zero, que muitos do mercado, inclusive, acreditam que não vai chegar, né? E Lula, quando fala que é preciso fazer alguma coisa para baixar o dólar, preocupa ainda mais o mercado, porque alguns temem aí que possam ser feitas operações de venda de dólares, enfim, coisas semelhantes que geraria nesse exato momento maior instabilidade. Mas o governo, de alguma forma, vem tentando aplacar aí políticas que possam ser vistas como políticas positivas, ainda mais nesse momento, né, Sandra, que é o momento em que as eleições se aproximam, os palanques estão sendo desenhados e, de algum modo, ninguém quer ter notícia negativa contra si, vamos dizer assim, né? Vamos acompanhar, trazendo os detalhes também aqui na programação. Bruno, obrigada e até amanhã. Eu agradeço, meu querido. Um abraço para você, um abraço também para a Thalita, um abraço para todos os nossos queridos ouvintes. Até. Até mais.